Vamos ver agora, dando se dá certo. E aí? Agora eu estou vendo. Ah, tá. Não é possível. Não estou entendendo. Bem, vamos lá. Vamos ver se a gente ganha tempo. Você está com a Bíblia aí, Dandan? Tô. Vamos ler juntos aí. Josué, capítulo 1, verso 1 até o 9, tá? E sucedeu depois da morte de Não, Moisés. calma. Calma, pera. Ah, tá. Eu vou ler, rapaz. Aí Entendi. você vai lendo junto, só lendo, acompanhando. Ficou na leitura responsiva. Não entendi. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, está ecoando aí, andando, estou vindo daqui. Vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bem, esse texto é extremamente emblemático, inclusive para esse tempo que nós estamos vivendo. É um texto extremamente emblemático e ele nos leva a refletir acerca desse momento que nós estamos atravessando. E eu chamei esse momento que nós estamos atravessando de Jordão, porque esse texto está falando que ele deveria atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão significa, muitas vezes, nós atravessarmos as dificuldades da nossa vida. Perceba que, nesse tempo, o Rio Jordão era bem cheio, ele recebia água que vinha do Hermon, e ele era um rio descedor, então ele devia ter correntezas, correntezas fortes. E eu associo essas correntezas fortes a esses momentos que enfrentamos de lutas, de tentações, de dificuldades, cada um com a sua. Eu penso no momento do choro, no momento da dor, tudo que se diz respeito à dificuldade, eu penso numa travessia.
Perceba que estamos querendo mudar de fase, temos lutado para mudar de fase, para sermos melhores do que fomos. Estamos pretendendo ter um novo nível de fé, queremos ter um novo nível de unção, mas muitas vezes fraquejamos quando vemos os obstáculos. E aqui fica muito nítido. Eu não sei se vocês sabem ao certo, essa promessa havia sido feita a Abraão há 500 anos atrás. Então era muito tempo que eles estavam esperando esse momento. E aqui vem o primeiro desânimo, o primeiro motivo pelo qual eu devo desistir disso, daquilo que eu idealizei, daquilo que eu pensei, daquilo que eu imaginei. O primeiro verso já diz logo o que aconteceu. Moisés havia morrido. Agora eu não tenho aquele que possa me instruir, aquele que possa me direcionar, aquele que possa me capacitar, aquele que me treinou, aquele que eu escolhi como pai, aquele que me ensinou tudo o que eu sou e o que eu tentei fazer, e tudo o que eu fiz aprendendo por conta dele. Mas agora eu já não tenho mais o apoio, não tenho o suporte daquele que eu colei e coloquei como referência da minha vida. Será que isso é um grande motivo, Daniel, para você desistir? Qualquer ser humano tem o medo, tenta abraçá-lo numa situação dessa, né? Porque o Moisés foi o maior líder depois de Jesus, eu acredito, né? Então, Moisés. Josué estava ali aprendendo com ele, e quando o Moisés morreu, ele se viu numa sinuca de bico, né? Porque tinha que conduzir um povo numeroso, né? Numeroso, e um povo difícil. E as circunstâncias não estavam favoráveis a ele. Exatamente como esse tempo, as circunstâncias não estão favoráveis. A grande verdade é que no verso 2 vai dizer que Moisés estava morto. Então Deus agora dá um chamado para Josué. Passou a bola. Você não pode avançar para o nível mais alto se você não tiver capacitado alguém para estar no seu lugar. Perceba que a primeira coisa que Jesus fez para que ele pudesse expandir a visão de Deus foi chamar pessoas. Você só pode expandir a sua igreja ou mesmo a sua empresa se você fizer discípulos, pessoas que realizem o que você realizaria na sua ausência. A propósito, Jesus está ausente há 2020 anos e nós continuamos a fazer o que ele fazia. É óbvio, guardando as suas devidas proporções, porque ainda não alcançamos o que haveremos de ser. Mas o grande detalhe é que Moisés havia preparado alguém para esse momento. É interessante que muitas vezes nós achamos que seremos nós quem haveremos de colher. Por isso eu tenho dito nas madrugadas que nós não estamos aqui lutando e orando e buscando a Deus, buscando resposta, buscando direção por conta da nossa vida. Pode ser que nem nós venhamos a colher. Eu devo ser o mais velho da live, senão pau a pau com alguém. Então pode ser que eu não venha ver aquilo que eu tenho clamado, aquilo que eu tenho buscado, mas eu estou aqui não por mim. Eu estou aqui pelo meu filho, pelos meus netos e pelas gerações que estão por vir. Se você não tiver essa mentalidade, você está reducionista. Você está reduzindo a mentalidade que Deus tem. É preciso atravessar o Jordão para superar os obstáculos e chegar do outro lado. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse de uma terra prometida. Mas é exatamente isso. Mas a primeira pergunta é quem foi o chamado? Nesse caso, em especial, foi Josué. Agora, no seu caso, Tânia, pode ser um outro objetivo. Pode ser algo grande também, algo que você nem cabe em você. Por isso, eu estou querendo exemplificar esse texto e usando Josué, que na tradução seria também Salvador, como é o nome de Yeshua. O dele só muda uma letra, mas o nome e o significado era o mesmo. Perceba
que Moisés é o Antigo Testamento, perceba que Josué é o Novo Testamento, perceba que Moisés é a mente antiga. É como se você o comparasse a João Batista, o odre velho. Perceba que no caso de Josué já é o odre novo, já é aquele que tem um vigor, já tem um físico, já tem um ímpeto, um impulso, e sem contar a habilidade que ao longo do tempo ele adquiriu com aquele que tinha maturidade. Há quem diga que Moisés veio morrer por volta dos 140 anos, como diz a Bíblia, 140 anos de idade. Então ele teve muito tempo para estar com Moisés. Mas é desanimador quando você vê que aquele que te liderava morreu. Morreu. Agora é como se... Eu me lembro exatamente isso. Eu era residente, eu sempre operava com um staff, com alguém que era experimentado. A propósito, a palavra experimentado na Bíblia é presbítero. São os antigos, aqueles que foram experimentados, os mais velhos, aquele que tem experiência. E quando você opera com alguém que já sabe fazer, a responsabilidade era toda dele, praticamente. Eu só estava fazendo. Se eu errasse, ele, opa, para. E se eu errasse, ele ainda corrigia. Mas agora não tem mais isso. Eu não tenho ninguém para me orientar. Ou eu recebi tudo, ou agora eu estou só. A propósito, a minha primeira cirurgia, logo que eu me tornei staff na Fundação Hospitalar, eu já fui da Fundação Hospitalar, a primeira cirurgia que eu fiz, no meu primeiro plantão, foi um tiro no coração. E uma única vez na minha vida eu vi uma lesão de coração. E até hoje a Maria do Socorro é o nome dela. Certa vez eu passando ali no setor comercial, eu ouvi alguém gritando meu nome, Murilo, Murilo. Quando eu me virei, eu olhei, ela falou, você sabe que eu sou? Como é que pode esquecer se eu quase morri por tua causa? Maria do Socorro. Ela falou, sou eu, estou viva. E eu perguntei, como é que você está, querida? De vez em quando o coração dá umas batidas meio erradas, mas estou muito feliz, estou viva. Então ela tomou um tiro e eu tive que operar algo que eu vi meia vez, eu nem vi tudo. Então eu acredito que desde aquele tempo já havia uma graça sobre a minha vida, e se não, uma graça sobre a vida dela, porque Deus tinha um plano e um propósito para ela. Então cada um foi chamado para algo, para exercer algo, mas não existe aquele que não tenha que carregar, ou tenha nas suas costas, ou tenha na sua bagagem, algo que deponha contra aquilo que você tentou fazer, as dificuldades para contar. Por isso que eu gosto de dizer que o verdadeiro militar não mostra as medalhas que ele tem no peito, senão as marcas da guerra, as feridas que a guerra deixou. E muitas dessas feridas, elas marcam você para sempre, e alguns tentam se estragar pelas marcas que sofreram, quando deveria utilizar essas marcas como motivo para continuar, um motivo pelo qual deu certo. E aqui eu vejo, então, um homem sendo chamado agora para liderar o povo, que antes era liderado por Moisés, que todo mundo sabia que falava diretamente com Deus, face a face com Deus. Então eu estou imaginando Josué agora um menino. Josué aqui é um menino, um garoto, jovem, e tendo o desafio pela frente de não ter o líder e agora ter que caminhar e ainda levar esse povo todo. Mesmo Josué ter sido discipulado por Moisés, acredito que ele sentiu medo após a morte de seu líder. Mas Deus é tão incrível que injetou uma dose de ânimo. Seja forte e corajoso. Mas antes disso, Dani, eu quero te mostrar umas outras questões. Primeiro, Deus o chama e ainda diz para ele o que ele deveria fazer. Agora eu estou sem o meu líder, estou me sentindo pequeno, estou me sentindo abandonado. Aí Deus vai e diz para ele no verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, toda a terra, toda
a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Se nós fôssemos falar acerca do que eles estavam falando de uma área tão grande como a Turquia, como Grécia, era muitos lugares, era um lugar imenso. E ele pequenino e agora, digamos assim, órfão do pai, ou do mestre, ou do mentor. E Deus deu para ele uma direção imensa, dele se apoderar daquilo que era uma promessa. E aqui eu aprendo a primeira questão que eu queria te mostrar antes de ser forte e corajoso. O texto está dizendo que ele tinha por direito uma herança, terras, lugares extensos. Agora perceba uma coisa, que Deus é muito detalhista e diz qual lugar que ele deveria estar. A grande verdade é que muitas vezes estamos andando e querendo conquistar coisas que não foram propostas para a gente. Isso gera um desânimo, isso gera um cansaço, é como se desse murro em ponta de faca, e quando você não conquista, você se frustra e você se diminui. Por isso eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus te deu uma direção, Deus te deu uma habilidade, Deus te deu um lugar para que você tome posse. Perceba que é um lugar específico que diz que este é o vosso limite. Há um limite de conquista para cada pessoa, porque Deus vai tomar toda a terra, mas Ele vai usar todo o corpo de Cristo para tomar toda a terra. Portanto, se você já conquistar a sua família, se você já conquistar um negócio, se você já abrir a sua empresa, você já está fazendo parte daquilo que eu estou te dizendo, que há um limite. As pessoas dizem que em Deus não há um limite, mas eu estou acabando de mostrar que em Deus há um limite, segundo a direção e a palavra que Ele dá. Deus não tem limite para nada. Se Deus dissesse que conquiste a terra, conquistaríamos a terra. E essas crises, elas chegam de forma repentina, como chegou agora por meio do Covid. A miséria convive com a fartura, o desemprego assusta agora todas as famílias. Parece que tudo isso é para agora. O tráfico da droga, ele começa a aumentar, expande, a criminalidade aumenta, o desmoronamento dos valores morais, uma desintegração geral. Está tudo um caos e eu recebo agora uma grande missão. E como eu tenho dito, Deus está sempre ensinando a gente que Ele nos chamou para as grandes missões. Deus está botando você na escola das missões. Ele está dizendo para você que tudo que Ele pensou e sonhou para mim e para você são coisas sempre muito grandes que não cabem dentro da gente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Deus está te dando algo nessa dimensão, é por um motivo. Primeiro, você tem que ir confiantemente, não porque você perdeu Moisés, porque a sua confiança não está no homem. Primeiro, você tem que parar, sair da sentimentalização e agora voltar para o seu rito de fé e voltar a crer em Deus naquele que havia dito que Moisés tinha uma promessa de conquistas de terra. Então, o ponto que eu quero enfatizar nessa madrugada é dizer que se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final daquilo que Deus te prometeu. Perceba que há um limite para todas as coisas, mas em Cristo Jesus eu posso expandir, eu posso avançar, eu posso crescer, mas eu tenho uma habilidade específica para aquilo que eu fui chamado. Ei, você tem uma habilidade específica que eu não tenho. E Deus pode te dar a ideia específica acerca daquilo que você tem, para que você prospere nisso. Para que você cresça nisso. Então pare de olhar para os lados, vendo a loja do irmão sendo feita, do outro. Não, não, não. Você tem uma missão diferente da dos outros. As missões são diferentes, são distintas. A propósito, perceba que a unção que estava sobre Moisés, que era a unção de libertar o povo, ele levou a bom termo.
Mas ele não entra na terra prometida. Por quê? Porque ele não tinha mentalidade para o novo. Perceba que Josué é o update, é o F5, é a atualização de Moisés. Não estou desvalendo de forma alguma Moisés, mas eu estou te dando uma outra perspectiva. Você só vai entrar na terra prometida, naquilo que é para você, se você abrir a sua mente for transformada e você passar a ter a mente do Josué desse tempo. Você é o Josué para esse tempo e para as suas conquistas. Perceba que cada um aqui vai ter a sua conquista. Não adianta olhar para o lado. É você e Deus. A propósito, se o teu mentor já se foi, já não se encontra no nosso meio. Não se esqueça que quem prometeu é fiel para cumprir. A questão não foi Moisés quem havia prometido. Primeiro susto e primeiro medo que aconteceu em Josué foi achar que ia só. A propósito, nessas grandes missões, ou em qualquer que seja a missão, pequena, grande, na nossa ótica, sempre Deus é a nossa companhia, é o que o texto vai dizer. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo e não deixarei e não te desampararei. Agora sim, Dani, agora esse cara cresceu. Agora esse cara ficou do tamanho de Deus. Porque Deus disse, eu vou ser contigo todos os dias da tua vida e não te desampararei. A propósito, o que Jesus disse para a gente, por meio do Espírito Santo, eu sou convosco todos os dias das vossas vidas e não vos desampararei. Perceba de onde Jesus Cristo tirou esse texto. Ele está dizendo que nós temos terra prometida, temos lugares prometidos, temos agendas prometidas, temos territórios a conquistar, temos uma vida de conquista, temos ainda muito tempo pela frente para termos conquistas grandes como a de Josué teve. E quando eu falo de conquistas grandes, eu não estou me referindo necessariamente a dinheiro. Dinheiro é uma consequência da obediência e de você saber que Deus é contigo. Se você estiver no lugar errado, você não funciona. Se você for a pessoa certa no lugar errado, não vai dar certo. Mas se você for a pessoa certa no lugar certo, você vai trabalhar ao seu máximo, trazendo resultado. Eu quero trazer aqui para você. Fala. Essa aqui acho que é a primeira crise de todo cristão, né? É saber se Deus está com ele. É aquelas orações iniciais, né? Oh Deus, será que o Senhor está me vendo? É a falta da segurança, a falta da companhia. Também da imaturidade espiritual. Mas nesse caso eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de Josué. Eu estou falando de um cara que é desbravador, que era doido, era cabeção, doido, corajoso. Cara maluco, ó, vai lá, entra na terra do gigante, vê lá, dá uma espiada, vê qual é. Ó, lá é pra gente mesmo. Por quê? Só tem gigante. Lá é meu lugar. Por quê? Porque eu nasci para matar, eu nasci para vencer. Enquanto Ur e Arão sustentavam o braço de Moisés, lá no meio do vale, Josué prevalecia na luta, amigo. Josué nasceu para vencer. Os Josués desse tempo, como eu e você, nascemos para vencer. A propósito, lutar, há um ditado popular que diz assim, vencer se possível for, desistir nunca, render-se jamais. Ou seja, fomos chamados para a luta. Não temos no nosso vocabulário a palavra desistência. Pelo contrário, as pessoas dizem assim, estou cansado, pastor. Mas o cansado dessas pessoas é desistir. Desistir. Não. Quem está cansado, descansa, não desiste. Quem está cansado, descansa. A propósito, descansa no Senhor. Confia nele, no mais ele o fará. Ou seja, descansar não tem nada a ver com desistir. Tira essa palavra do seu vocabulário. Não importa essa pandemia. Importa a promessa que Deus te deu.
E se existe alguma coisa para te impulsionar, é Deus falando agora nessa madrugada. Eu sou contigo todos os dias da tua vida e não te desampararei. Me diz agora qual é o seu limite. Me diz agora se você pode chegar aonde ele disse que você chegaria. Me diz agora se os seus sonhos já se misturaram com os sonhos de Deus. Perceba que a amplitude muda quando você sabe quem vai contigo. Por isso nós dizemos na comunidade das nações, me diz quem vai contigo, que eu digo se eu vou com você. Então, se você está indo com Deus, amigo, eu vou te seguir. Por isso, Isacar, como eu falei ontem, Isacar era um povo que tinha o conhecimento e sabia discernir os tempos. E por conta disso, Israel o seguia. Não somos daqueles que retrocedem. É isso aí, Dandan. A gente está partindo para cima. Bora, 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 bora. É levantar, sacudir a poeira e se mandar de novo. E se cair, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que possamos saber ouvir a voz de Deus em todas as situações. Tânia, nem sempre eu vou saber discernir, porque eu não tenho ainda, digamos assim, toda a habilidade. Eu deveria ter, já que eu tenho o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho toda a possibilidade de discernir o bem do mal. Eu tenho toda a possibilidade de ouvir. A propósito, Deus tem interesse que nós ouçamos e possamos ouvi-lo e possamos fazer o que ele tem dito. Porque o Espírito Santo disse assim, eu sou com vocês e eu vos guiarei por toda a verdade. Você não pode chegar a lugar nenhum, porque sem mim nada podeis fazer. Você é guiada pelo Espírito Santo, ouvirá uma voz que vem de trás da tua cabeça, este é o caminho, andai por ele. Perceba que você tem que conquistar aquilo que ele disse que é para você conquistar. Mas, às vezes, os nossos olhos se abrem para coisas que não é para a gente. Igual falar para o Daniel jogar futebol. Tragédia, tragédia. Nunca jogou uma bolinha de gude na vida dele no meio da rua. Foi menino criado por vó. Eu vou pedir para ele jogar futebol, jogar finca, atirar de estilingue. Nunca, nunca, nunca. Não, não. Mas se eu falar assim, Daniel, vai tocar violão, é outra história. Então perceba que eu não consigo tocar violão. Eu sei, eu tenho habilidade cirúrgica e não toco violão. A propósito, nunca quis tocar. Eu queria, mas eu era tão ruim, que me irritava. Então eu falei, não vou mais. Então a primeira dificuldade minha, eu abandonei. Creio eu que era questão de dom. Que o que faz a diferença entre uma pessoa e outra, elas podem fazer a mesma coisa. É o dom. E o dom a gente já sabe que é diferente do conhecimento. Conhecimento é resultado de estudo. Mas o dom é resultado do que Deus derrama sobre você. Porque sabedoria é a aplicação daquilo que você conhece. Tem gente que tem tanta coisa dentro e não consegue aplicar. Por quê? Porque lhe falta o dom da sabedoria, que é aplicar aquilo que ela conhece. E agora Josué é um cara treinado, um cara preparado, que se amedrontou no primeiro empate. O primeiro impacto é dizer, o seu líder está morto. Mas Deus é Deus. E Deus falou, mas tem uma promessa para vocês. Que promessa? De você conquistar uma terra. Mas, e ainda assim, eu creio que ele ficou abalado, porque quando Deus falou o tamanho da terra, aí ele acabou de se abater de vez, mas ele deve ter mantido a pose. Porque muitas vezes a gente faz a pose, a gente não se abre com Deus, a gente diz, Deus, não estou aguentando a parada que o Senhor prometeu, e aí? Cadê? Eu estou buscando, estou reto, estou querendo a capacitação, mas não chega. Aí Deus diz que é com ele todos os dias da vida dele. Ara, agora como é que você não vai dar certo? Qual é a desculpa que você vai usar? A que ele usou foi a de Moisés ter morrido. E a sua? E aqui eu quero trazer atenção para você, para algumas pessoas que usam como desculpa a idade. Moisés, eu falei que ele tinha 140. Josué era um garoto. Mas Alexandre o Grande, quando tentou conquistar o mundo, ele tinha 23 anos. Mozart, quando ele já era consagrado como grande gênio da música, ele era um garoto, ele era um jovem.
Cristóvão Colombo começou a tentar conquistar as terras, descobrir as terras, com 28 anos de idade. Joana d'Arc, quando ela consumou o chamado dela numa fogueira chamada Fogueira Santa, porque ela foi queimada como uma herege, ela tinha apenas 19 anos. Agora, Billy Graham, aos 40 anos, já havia pregado no mundo todo. Qual é a desculpa que eu e você vamos dar quando eu falo acerca de idade? A propósito, Davi e Salomão foram ungidos com 17. A propósito, Isaac tinha entre 37 e 40 anos quando ele casa com Rebeca. A propósito, teve o rei mais jovem da dinastia, que está na genealogia de Jesus, que tinha 9 anos, que foi Manassés. A propósito, o próprio Jesus tinha 33. Qual será a próxima desculpa para eu não ser ou não conquistar aquilo que eu deveria conquistar? E há um detalhe acerca disso. Eu amo as frases desses caras gigantes. E para você conquistar, você precisa gerar essa confiança no Senhor, que é o que acontecia aqui. Nesse momento que ele estava abatido, Deus deu uma injeção de ânimo. Será que é uma injeção de ânimo na tua vida, Daniel, quando eu digo, eu sou contigo todos os dias da tua vida e não te desampararei? Em momento algum, Daniel, não importa a pandemia, não importa o momento de bonança, não importa a tempestade, Daniel, não importa a chuva, não importa sol, não importa a lua, não importa gigante, não importa nada, eu sou contigo todos os dias da tua vida e não te desampararei, porque desamparar significa dizer abandonar, deixar de te proteger, deixar de guardar. Eu sou o guardião das suas promessas, Daniel. Aí vai pro 10. Ele já Nossa falou, né, pastor? vitória. Oi? Ele já falou, já está escrito. Não, mas aí é que tá. A questão não é se está escrito. Eu já falei para você que mais importante do que o que está escrito é a resposta que nós damos para ele. Está escrito, mas e a resposta que eu dou para ele? Qual é a resposta que eu dou para ele? Por isso eu digo que a nossa vitória ela não vem dos homens. E nesse primeiro momento, Josué qualifica como se a vitória dele viesse de Moisés. Não, a nossa vitória vem de Deus. Porque Moisés não tinha a menor condição de prometer o que Deus prometeu. Aonde você colocar a planta dos teus pés, de tal lugar a tal lugar. Esse será o vosso limite. Que promessa? Como é que Moisés poderia fazer isso? Esse é o ponto. Homens passam, mas Deus continua no trono. Homens passam, mas Deus continua sentado no trono. Cada geração precisa se levantar alguém e cruzar o Jordão. Eu quero saber nessa geração quem está disposto a cruzar esse Jordão. As águas, às vezes, do Jordão estão revoltas. Mas se eu te disse que eu sou contigo, cara, se isso não te bastar, nada mais vai bastar na sua vida. Essa é a palavra mais profunda para você. Se não bastar que Deus é contigo todos os dias da tua vida e não te desamparará, esquece. Você não vai conseguir andar um passo. A propósito, João Wesley, ele disse o seguinte, Senhor, escuta isso, dai-me 100 homens que não tenham outra coisa senão o pecado. Ele pediu 100 homens pecadores. Olha que cara louco. Que não amem a ninguém. E que amem somente a Deus. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando da gente lá no futuro, amigo. Ele estava dizendo, eu preciso só de 100 homens que pecam, mas que te amam. Porque eu quero, com esses 100 homens que pecam e te amam, eu vou abalar o mundo inteiro. Sabe o que acontece com Billy Graham? Certa vez Billy Graham foi visitar a Inglaterra.
e foi na casa de John Wesley. Eles pregavam na lateral do púlpito e não na frente da igreja. E ele entrou na casa de John Wesley, subiu e ficou muito tempo desaparecido daquele povo que estava na visitação. Então a mãe dele correu atrás e foi atrás dele, à procura dele. Cadê Billy? Billy, Billy, Billy. Quando entrou, encontrou o Billy no quarto de John Wesley, com 6 anos de idade, ajoelhado no lugar onde tinha um buraco no chão, que era o lugar onde John Wesley se ajoelhava, e ele fez a seguinte oração: faz de novo, Senhor, faz de novo. Um cara com 6 anos de idade, que se ajoelha no lugar onde esse homem incendiava, queimava. Esse cara queimava. Ele dizia: eu estou aqui queimando e vocês vêm aqui para me ver queimar. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de um avivalista. Estou falando do cara que criou a igreja metodista. E tem um outro cara que eu amo, o Simonton. Esse Green Simonton. Esse cara tinha 34 anos. E ele disse assim para a irmã dele: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Sabe o que eu estou querendo te dizer nessa madrugada? Eu não sei quem você perdeu, eu não sei quem ficou para trás. Eu não sei quem ficou para trás na tua história, que estava na sua caminhada e junto com você. Mas Deus vai levantar outras pessoas para poder te ajudar, acompanhar, cuidar, zelar, proteger, por uma única questão. Porque quando der certo a sua promessa, foi Deus que foi glorificado. Precisamos sair desse deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Essa pandemia, esse deserto estéril, esse lugar inapropriado, inóspito, isso não é lugar para gente, mas não fomos de forma alguma chamados para fazer no deserto o nosso cemitério. O próprio povo reclamou, nos tirou lá do Egito para nos deixar morrer aqui. Deserto jamais vai ser o nosso cemitério. Vai ser o lugar do nosso treinamento, da nossa passagem. Vai ser o lugar onde a gente vai gerar intimidade com Deus e ouvir mais a Deus, nos sensibilizarmos com Deus, mas não será o nosso cemitério. Vai ser um lugar que eu vou entrar e vou sair melhor do que entrei. Ai, mas conquistar a terra não é tão simples. Porque lá tem sempre gigantes, tem outras pessoas, eu preciso desocupar. Aí vem Deus de novo. Porque Josué só cria problema na mente dele. Tá bem, o Senhor é comigo, o Senhor prometeu a terra, e eu estou garantido nas suas promessas. Mas eu já fui lá. Tem gigantes. Perceba que, novamente, ele esquece de quem prometeu. Ele, de novo, volta. Por isso eu digo que, dia após dia, nós estamos nos esbarrando na nossa humanidade. O Jordão precisa ser atravessado. E Deus sabe disso. Aquilo que parecia impossível para você se torna possível, porque ele diz assim: sê tu forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Parece que isso alivia, mas agora escuta. Como se não bastasse somente ir você sozinho para conquistar um lugar, você agora tem a responsabilidade de conduzir uma nação a conquistar lugares. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que você é um luzeiro na terra. Eu estou querendo dizer que você é luz para os homens, assim como Jesus o era. As pessoas vão olhar para você e vão te admirar e vão querer fazer o que você fez. Você vai contar a sua história. Eu nasci lá no Quibrobó, naquele lugarzinho pequenininho. Minha mãe não tinha isso, minha mãe era costureira, meu pai era aquilo, e parará, aquela história mais cabulosa. E as pessoas vão olhar para você
E muitos vão dizer, mentira. Até hoje o bispo, quando está pregando, diz que eu apanhava de pantufa, jogava finca no carpete, soltava pipa no ventilador. Nunca foi assim a minha vida. Eu não estou aqui para pregar de mim, mas estou aqui para motivar você e dizer que você pode chegar, se assim você determinar, porque existe uma promessa sobre a tua vida. O Senhor pode realizar todos os sonhos nesse tempo. Todos. Todos. Indistintamente, o Senhor pode realizar. Você pode cruzar o seu Jordão, você pode tomar posse da tua terra prometida. E este ano, que ainda nem acabou, que começou muito mal, pode ser o ano da nossa maior vitória, que ninguém, só um Deus louco poderia imaginar. Num ano de maior caos que eu já vi em 56 anos, de leitura e de estudo, nunca vi nada parecido. Sabe o que isso aguça em mim? Que pode ser o ano da minha maior conquista, porque é contrário a tudo que os olhos naturais podem ver. Eu acho que, se você está aí comigo, eu podia ouvir um glória a Deus aí do outro lado, algo bem espiritual. Segundo semestre será um tempo de virada, né, pastor? Exponencial. Segundo semestre, não, hoje. A palavra que Deus deu para Josué não foi para amanhã, não. Ele falou, você vai conquistar hoje. É para hoje. Perceba que o milagre ele acontece ao longo do caminho, não é quando ele se manifesta. É no caminho. Por quê? Porque é no meu caminho que o meu coração já se transformou. Perceba, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas eu estou doidinho para entrar. Não, mas você bateu na pedra. Então você não vai entrar. Mas eu acho que Deus estava querendo dizer para ele que ele não tinha mente para aquela conquista. Porque Moisés foi o cabeça, como se fosse o cara que orquestrou o plano, mas ele não foi treinado para ser um soldado de guerra. Sabe, cara, quando trinca os dentes, quando eu fico com raiva de você, Daniel, quando você fala bem manso, frouxo, e é uma situação bem... Aí eu falo, cara, por que você está com esse sorrisinho que eu quero... por que não está saindo sangue dos seus olhos? Amigo, só conquista quem tem sangue nos olhos. Faca no Só dente. conquista. Oi? Faca no dente. Não entendi. Faca no dente. Fatalmente? Não, faca no dente. Ah, tá. Não. Faca no dente. Isso. Sangue nos olhos. Escuta mais algumas coisas que eu quero só te motivar, porque às vezes você já acha que fez muito. Muitas vezes eu deixei de conquistar muitas coisas por achar que já tinha feito muito e já tinha chegado em lugares que ninguém na minha família chegou. E por isso você para. Quando você acha que você já fez o que tinha de fazer, a sua tendência natural é parar e se conformar e se acomodar naquilo que você conquistou. John Wesley, vou de novo para John Wesley. Ele pregou mais de uma vez por dia, durante 54 anos. E fizeram, então, uma avaliação de quantos quilômetros ele andou para poder pregar pelo menos 2 vezes por dia. Se é mais de uma vez, pelo menos 2 vezes por dia ele pregava. 200 mil quilômetros ele andou a cavalo. Publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia. Um dicionário só de inglês. 5 volumes sobre filosofia. 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu 3 volumes sobre medicina. E 6 volumes
sobre música clássica. Ai, seu jornal, ao final da vida dele, totalizou 50 volumes. No final da vida dele. Se esse cara não te inspira, amigo, você está com algum problema ou você está com inveja dele. E a inveja é a falta de capacidade, como eu li no para-choque de um caminhão quando eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca invejei porque aquela frase gritava dentro de mim. Quando eu invejo alguém é porque eu não posso fazer o que ela fez. Inveja só para os fracos. Eu estou falando com os fortes desse tempo. No final da vida dele, de John Wesley, com a Igreja Metodista, ela já era a terceira maior força evangélica do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Quem? John Wesley. E ele tinha um irmão, Charles Wesley. Vocês nunca ouviram falar, né? Tá vendo? Isso é só para você ver que nasceu na mesma casa, na mesma família, com a mesma mãe, com o mesmo pai, os mesmos sofrimentos. Um foi gigante e o outro pouco se ouviu falar. Se ouviu falar acerca de Charles, é por conta do irmão dele. Eu não quero ser falado por conta de que eu era amigo do Daniel, não. Eu quero ser falado e contado porque eu fiz a minha história. E o Daniel fez a história dele. São histórias distintas que caminharam lado a lado, mas cada um com a sua história. Porque eu quero poder louvar a Deus por meio da tua vida, como você vai louvar a Deus por meio da minha vida, acerca de onde nós chegamos. Mas cada um vai ter a sua história para contar. 4:11. A grande verdade é que as cidades fortificadas, elas precisam ser conquistadas. Esse Josué é especialista em cidade fortificada. Eu acho a coisa mais engraçada de Josué, você sabe qual é? Você sabe, Dandan? Não. Que logo que ele entra na Terra Prometida, eu não ia falar disso, não. É só porque eu me lembro das histórias e acho engraçado. E ele toma uma surra do povo de Ai. Ele podia ter desistido e abandonado ali mesmo. Sabe para onde ele foi? Para o lugar mais protegido do planeta. Ele foi para Jericó. Eu acho que ele fez um trelo, tomou um cacete e falou assim, eu estou com tanta raiva de mim que eu vou agora para Jericó. Eu entendo que ele falou assim, essa conquista eu acho que era pequena demais para mim. Deixa eu ir para Jericó, porque lá é maior, o lugar é mais conhecido, e eu vou para lá derrubar aqueles. Eu estive em Jericó. Então, é interessante. As nossas conquistas têm essas muralhas, têm esses desafios que eu preciso, que são obstáculos que eu preciso vencer. E há inimigos que ficam nas espreitas, nas brechas dessas fortificações. E há batalhas que precisam ser travadas. Não adianta você fugir, como eu ouço as pessoas dizendo, vou me mudar daqui, vou para outro país para fugir desse problema. O problema vai continuar existindo, porque o problema não está no lugar, está em você, e você leva para onde você for. Por isso que eu digo para as pessoas que primeiro elas precisam se resolver. Mas, acima de tudo, se você realmente tem um espírito de triunfo e de vitória, nunca se esqueça que é o Senhor quem vai contigo. Nunca se esqueça. Pode ser a cidade mais fortalecida que tiver, a fortaleza maior que tiver. É Ele que vai contigo. E para fechar, já estou... É porque essa palavra aqui dá uns 2 dias para eu pregar. O tempo de agir é agora. A vida, escuta isso. Hashtag, escreve isso aí. A vida, escuta. E chora, Daniel, agora. O tempo de agir é agora. Agora a hashtag da noite. A vida não é um ensaio.
Ai, meu Deus. Eu acho que está difícil para vocês entenderem. O tempo de agir é agora, porque a vida não é um ensaio, ela é real. Desculpa, viu? Estava indo tão bem, né? Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio em que você pudesse estar errando a todo tempo. Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência, sabe? De qualquer jeito, para ver se dá certo. Vai que cola, né? Eu botei assim, vai que cola. Pensando que poderão repetir aquele ato continuamente sem que nada se suceda. A vida, ela não espera. O que você precisa fazer, deve fazer agora. Porque é mais tarde do que você imagina. Eita, dificultei de vez agora. Porque é mais tarde do que você imagina. Perceba que a gente protela. Procrastinar é pecado. É deixar de fazer aquilo que você deveria fazer. É deixar de priorizar o que é prioritário. Procrastinação. É Paulo quem fala sobre isso. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. A vitória vem de Deus, mas somos nós que precisamos cruzar o Jordão. Ai, precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Eu vou repetir. Devemos desromantizar a vida, porque entre a promessa e a terra prometida tem um Jordão que precisa ser transposto. Entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Sempre haverá um Jordão para atravessar e tomarmos posse acerca de algo. E quem não sabe nadar, se vira, irmão, vai treinar. Não há vitória sem luta. Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas. Por isso, ser forte e corajoso por 3 vezes na palavra. Ser forte e corajoso. Tendes bom ânimo. Eu não te prometi que você não choraria. Eu prometi que você conquistaria. Pode ser que você tenha se desanimado ao longo da sua carreira, da sua caminhada, mas hoje eu vim aqui para te dar ânimo. Ser forte e corajoso, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele está pedindo para você a menor parte. Seja forte e corajoso. Ser forte é ter controle sobre a tua força. Ser corajoso é agir com o coração e não com a emoção. É você botar a sua vida naquilo que você acredita. Conquistar é exatamente o quanto você crê naquilo. Por isso, John Wesley pediu 100 homens pecadores que não amassem a ninguém, mas que amassem a Deus. Que ele iria sacudir o mundo. Quando você olha para você, o que falta em você para que você possa vencer? Há obstáculos na nossa vida que poderíamos, sim, chamar do nosso Jordão pessoal. Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. Deus mostrou o Jordão e lhe deu ordem para atravessar. Não foi um pedido, ele mandou. Você quer conquistar? Atravesse o Jordão. Mas não lhe disse como atravessar o Jordão. Hoje eu acho que eu estou sarcástico. Ele te deu uma ordem para atravessar o Jordão, mas não te falou como
atravessar o Jordão. Eu creio que no tempo de hoje é bem mais fácil disso ser entendido, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos guia, é nos sensibilizarmos com a voz dele, buscarmos a ele. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem que procurar o Senhor em todos os teus caminhos, bons e maus. Encontre em todos os teus caminhos. E aqui eu quero falar de mais alguém para te estimular. Charles Spurgeon. Esse cara pregava dia após dia. Sabe quanto tempo eles tinham uma pregação? Ainda dizem que eu demoro. 6 dias, 7 dias pregando. Ainda dizem que eu demoro. Ele sempre exerceu assim suas múltiplas atividades quando estava doente, não quando estava saudável. Sofria de gota e atravessava crises terríveis, terríveis de depressão. Houve época que sua saúde se achava tão abalada que ele teve que passar a maior parte do tempo no sul da França para se recuperar. Sua esposa, que ficou inválida após o nascimento dos filhos gêmeos, também superou suas limitações. Embora paralítica, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido. Meu Deus. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. 20. Então decidiu construir um templo naquela época. 5.500 pessoas. Chamou sua liderança e disse que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, que saísse exatamente naquele momento da reunião. Sabe o que ele estava fazendo? O que Jesus fazia. Se você não está no mesmo espírito que eu, vai para fora. Uau! 23 líderes de Spurgeon o deixaram e só ficaram 7. Ele tinha 30. 23 foi embora. Ele só ficou com o número perfeito. Veja o Jordão desse cara. Dá para a gente imaginar, né? Ele levou o seu sonho adiante com aqueles 7 líderes e construiu o templo. E durante 30 anos lotou o templo de manhã e de noite. O Tabernáculo Metropolitano de Londres. Ó, qual é mesmo o motivo para a gente não dar certo? A grande verdade é que a gente pensa que esses heróis da fé, esses homens de Deus, eles não tinham problema, engano. Eu já cansei de dizer aqui que eu cansei de pregar com febre, dor de garganta, cansaço, tremor, temor, fraqueza, com problemas, dívidas, com tudo. Com pai na UTI, com irmão na UTI. Há sempre um Jordão para ser atravessado. Ai, mas o que é mesmo um Jordão para aquele que lançou os seus fundamentos? O que é um Jordão para aqueles que lançou os seus fundamentos, Dandan? Sabe o que eu estou querendo te mostrar, Dandan? Se você gerou fundamentos aqui na Terra, você vai passar pé enxuto. Você vai pisar em alicerce, em pedra, e não na água. É como eu gosto de dizer, para aquele que cria a água vira pedra, vira rocha. Para aquele que cria a rocha vira água. Precisa criar fundamentos para atravessar o Jordão. Temos 27 segundos e a gente precisa orar. Tinha muita coisa para falar. Ai, ai. Melhor derrubar, né? Derruba e volta, pastor. A gente perde. Oi? Derruba e volta. 3 segundos.